Covid-19. A TV Batatais está com você. Em nossos programas, trazemos as últimas notícias sobre o Covid na cidade e como se prevenir. Use álcool gel, pratique o distanciamento social e sempre use máscara. Se todos seguirem as regras, vamos vencer o coronavírus e viver em paz. Mais uma campanha da TV Batatais, a TV do nosso povo. Boa noite a todos, mais uma live na noite de hoje, aqui ao lado do Cid Bertanha mais uma vez. Agradecer inicialmente a TV Batatais, agradecer a todos que nos acompanham, é claro, agradecer ao Espaço Harmonia e em especial ao Cid Bertanha, que nos empresta seus conhecimentos aí, e hoje nós vamos falar sobre diversos assuntos que reputo como bastante interessantes. Cid, mais uma vez, boa noite e seja bem-vindo. Boa noite, Adir, obrigado. Boa noite aos ouvintes da TV Batatais. Boa noite aos amigos aqui da edição aí, ao William e ao Ronaldo e ao Devair. É um prazer estar novamente aqui com vocês. Cid, existe, né, na vida da gente, desde criança a gente ouve falar, né, tem o folclore brasileiro que nos traz certas figuras, né, certos personagens. Temos também lendas, né, temos a mitologia grega, vários assuntos aí que podem ser abordados dentro desse contexto. Vamos começar falando sobre o nosso folclore, que desde criança a gente aprende, né, a respeito do moleque saci, faz brincadeiras sobre o moleque saci, né, imita o moleque saci, né, e existe aquelas pessoas que quando a gente é criança, inclusive eu não lembro e não tenho boas lembranças daqueles adultos que nos amedrontam com certas histórias de mula sem cabeça, soltando fogo pelas ventas. Olha só que ideia macabra. Uma mula sem cabeça soltando fogo pelas ventas. Então é coisa que hoje torna-se até inacreditável, mas na época acontecia e muita gente pensava sobre isso à noite, principalmente para dormir. Agora, nos fale, Cid Bertanha, sobre isso. Isso um dia chegou a existir? Como foi criado isso na imaginação do homem que pegou tanto dessa forma? O Saci Pererê, que é lendariamente conhecido, ele é um ente da natureza, ele é um enteal, é um protetor dos animais, né, e das florestas, e ele é muito rápido, Então, quando as pessoas ainda podiam vê-lo, né, quando existiam seres humanos que não estavam tão exacerbado pelo intelecto e que tinha ainda uma pureza, né, nos seus sentimentos, então os olhos da matéria mediana dessas pessoas ainda muitas vezes se abriam e você podia ver esse protetor dos animais. E quando ele via que algum animal, alguma coisa estava correndo perigo, ele corria tanto para avisar que você olhando para ele, você só via uma perna. Mas ele tem as duas pernas normal e ele é um ente, um protetor dos animais, é um ente da natureza. Inclusive, quando eu encontro uma pessoa que tem resposta para tudo, eu costumo perguntar qual perna, de que lado que falta a perna do Saci Pererê? Na hora vem a dúvida. Não falta nenhuma. Ele tem as duas perninhas, devido à ligeireza dele. A ligeireza dele. Poxa e eu agora me falha, que eu não imaginava que você ia
perguntar sobre esse assunto. E como é uns nomes assim que não é usual e eu sou muito ruim de memória, de guardar, eu não me lembro o nome dele, do Saci Pererê, mas ele tem um nome entre a realidade, assim como os gnomos da terra, os elfos das árvores, as fadinhas da flor, as salamandras do fogo, ele tem um nome, sim. Isso então que a gente vê nas histórias em quadrinhos, que a gente assiste aí nos desenhos animados, isso não é uma criação do homem, isso daí é uma imitação de uma existência, então. Fizeram as caricaturas muitas vezes horríveis dos entes da natureza, né, que se chamam agora de doentes, mas eles são belos, né? É uma manifestação da vontade de Deus, né? São seres de Deus e que atuam e colaboram na obra de Deus, e eles não servem a nós, eles servem à natureza e à obra de Deus. Cid, vamos para a mitologia grega. Tem deuses, tem Deus disso, Deus daquilo, né? Então tem aquelas figuras que né, viraram livros, né? E até hoje em banco de faculdades aí as pessoas, né, das universidades, as pessoas aprendem sobre eles né, e são muito bem assim discutidos a respeito dessa possibilidade de existência de um daqueles seres ali da mitologia grega. É puramente uma mitologia ou é assim uma existência que tornou-se um mito? Eles existem, estes entes, os deuses, né, da mitologia grega, eles existem, só que eles não são deuses, eles são também entes, né, são criaturas criadas por Deus que colaboram na obra da criação de Deus. Como, por exemplo, quando você fala de Apolo, Apolo é um enteal, um grande enteal, que cuida deste astro chamado Sol, né? Cuja irradiação deste ser, o Apolo, ele é de uma natureza tal que ele, dentro da luz solar, não é um ambiente para ele, é como nós, Adir, inspirando e expirando aqui o ar que nós vivemos. Assim é o fogo para ele, é a luz solar para ele. Você entendeu? Uma temperatura daquela para ele não é nada, porque a natureza dele está dentro daquilo. Entendeu? Mas ele é um ente da natureza, um servo de Deus, que cuida deste astro, né, dessa estrela solar, para que todas aquelas energias cósmicas que está lá dentro em reação se mantenha constantemente, você entendeu? Então, nós olhando assim, você olhando para o Sol e pensa, mas quantos milhões de anos tem o Sol, né? E este ser permanece lá, ele é eternamente vivo, saudável e jovem, você entendeu? Isso tem alguma correlação com o zodíaco? Não, o astro solar é uma estrela solar. O zodíaco existe de fato, né? Essas entidades astrais, você entendeu? Que tem também forças cósmicas e que influenciam nos universos e imprime inclusive sobre o ser humano uma força impulsionadora, né? Que nos auxilia na nossa caminhada, você entendeu? Desde que você pensa, faça e haja de acordo com as leis de Deus, de acordo com os mandamentos de Deus. Tinha um comunicador de rádio, Sim. Omar Cardoso. Ele dava todos os dias, né, numa determinada emissora de rádio, o horóscopo. Olha, mas muitas donas de casa mesmo. Ele tinha uma audiência fabulosa, esse Omar Cardoso. Inclusive ele escrevia para revista também, aquelas revistas antigas, né, aquelas revistas, agora me falha o nome, mas aquelas revistas bem antigas mesmo. Sim. E
E ele publicava, inclusive, o horóscopo, aquele horóscopo mensal nas revistas, né? Tinha o horóscopo quinzenal, no rádio, o horóscopo diário. E tinha pessoas que colocavam até a mesma roupa que era sugerido no horóscopo. Como o senhor vê essa situação? Eu vejo isso uma bobagem, assim, é uma crença, né? Uma coisa que não tem nada a ver com a ciência verdadeiramente, a ciência astrológica. Porque hoje na face da Terra não tem sequer um ser humano que tem conhecimento de astrologia para poder falar para um ser humano realmente aquilo que ele deve ou não deve fazer. Não tem um ser humano na face da Terra, infelizmente. Mesmo ele estando transgredindo, ele faz, né? Ele fala toda essa fantasia, né? Toda essa fantasia, fala sempre aquilo que as pessoas gostam de ouvir, mas não é verdade verdadeira, não é uma verdade verdadeira. Certo. Cid Bertanha, além do moleque Saci, existem outros personagens, né? Existem outras crenças, né? E às vezes as pessoas até, muitos acreditam, principalmente no tempo da Quaresma. Antigamente as pessoas temiam isso e qualquer barulho diferente já pensava que estava, né? Principalmente em barulho em galinheiro, essas coisas mais, pensava que tratava-se de lobisomem. Como o senhor acredita em lobisomem? Então, nós até já falamos sobre esse assunto aqui, né? Falamos uma vez. O lobisomem é uma fantasia dos pensamentos, né, do ser humano. Nós temos duas formas de pensamento. Nós temos o pensamento que advém do intelecto, que é um pensamento, vamos dizer assim, mais fraco, que não consegue dar formas expressivas sobre o pensamento. Mas o pensamento intuitivo é capaz de criar imagem, criar forma, plasmar as suas imaginações. Então, o lobisomem, Adir, é forma de pensamento intuitivo. É o ser humano que cria ele, você entendeu? Nós podemos criar as nossas imaginações, nós podemos plasmar, dar forma às nossas imaginações. E toda essa fantasia, tudo que se vê, que se forma por aí afora, é fruto de uma imaginação de pensamento intuitivo. Certo, agora outro dia, nós conversando, né? Foi tratado sobre o extraterrestre. E esses dias eu conversando com uma pessoa que lê bastante e ele procura se aprofundar bem, inclusive em pesquisas, né, internacionais, uma pessoa bem inteirada, principalmente em assunto que trata da ufologia. E ele me disse que o desenvolvimento da ovelha Dolly, né? Aquela ovelha Dolly, conseguiram fazer o clone da ovelha Dolly. E depois tentaram o ser humano, né? Clonar o ser humano. E parece que não deu muito certo o clone do ser humano. Veio uma criatura completamente diferente de todos nós, seres humanos. Aí descartaram, segundo informações dessa pessoa extraoficial, próximo da cidade de Varginha, Minas Gerais, foi escolhida. Em Varginha juram de pé juntos que viram um ser diferente lá. Tem um disco voador lá na cidade, tem tudo lá para provar isso, né? Como o senhor vê essa situação, essa crença assim? Não, eu vi numa vitrine de uma loja em Varginha o ente, né, o duende que eles falaram que viu lá. E pela caricatura que eles fizeram dele, que eu vi lá, é um gnomo da Terra. Aquele é um gnomo, você entendeu? Agora, discos voadores é fruto de imaginação já das pessoas, você entendeu? Não existe discos voadores, não existe seres humanos em carne e osso de outros planetas, no planeta Terra, não existe. Existem espíritos humanos reencarnados aqui novamente, que vieram de outros planetas. Isso existe. Isso é verdade. Agora, seres humanos que vieram de outros planetas
e que eles são diferentes de nós, e aí forma toda aquela fantasia, aquela imaginação. Isso é fruto de imaginação das pessoas. E eu quero colocar aqui para você uma situação científica. Os nossos corpos, que são formados pelo elemento terra, e por toda a natureza, por todo o mineral, e que tudo que há sobre o firmamento deste planeta Terra, do momento que você sair da sua influência magnética do planeta Terra, qualquer ser humano, que ele fosse deslocando, quando a Terra perder a sua influência gravitacional, esse corpo aqui vira uma cartilagem. Então, dizer assim que o ser humano foi a Marte, o ser humano foi a Júpiter, o ser humano foi a Vênus, ele não vai, ele não tem como ir. O campo magnético da Terra não permite, porque tudo que pertence à Terra, quando ele sai do campo gravitacional da Terra, ele se desintegra. Agora, recentemente, né, essa semana mesmo, mostraram, não sei se eu classifico como uma esnobação, se eu classifico como é chato ter dinheiro, como deve ser classificado uma situação dessa daí, a pessoa fazer o turismo espacial. Você chegou a ver isso daí? Um multimilionário investindo nisso daí, e já tem 600 reservas. 600 reservas para espaço. Custa uma bagatela, né? É uma verdadeira bagatela essa passagem aí, espacial aí. Fica, eu acho que em estado gravitacional durante 5 minutos. Sim, mas isso daí é apenas uma viagem que você distancia um pouquinho do globo terrestre. E devido à Terra não ser tão grande, você já consegue avistar a Terra arredondada. Você entendeu? Você já começa a ver a Terra na sua trajetória sideral. Você entendeu? Isso dá para ver, é uma viagem para quem tem dinheiro, que quer gastar, que tem curiosidade, né? E arriscar, deve ir. Agora, se eu tivesse dinheiro, eu não iria ver, porque eu tenho consciência do estado da Terra e da situação dela em relação ao conjunto de planetas da galáxia solar. Então, nós não precisamos sair da Terra para ter consciência da forma que é a Terra, né? Mesmo alguns estudiosos têm temado que ela era plana, né? Sim, na Idade Média, principalmente, né? Quem falasse que a Terra era redonda poderia ser queimado na fogueira. Isso aconteceu, né? Isto aconteceu. Mas hoje nós temos aí os satélites monitorando a Terra, e você vai aí no Google aí, acessa qualquer satélite desse, você pode ver a Terra em sua órbita, e você vê a forma perfeita dela, né, Adir? Então, o senhor falou em reencarnação de seres de outro planeta, aqui no planeta Terra. Sim. Essas pessoas são essas pessoas mais dotadas de inteligência, são esses superdotados? Talvez não. Talvez os piores. Talvez os piores. Não conseguiram se resolver por lá e regressar ao paraíso. Estão vindo para cá porque lá não tem mais como reencarnar, então vem para a Terra, você entendeu? Por isso que a Terra está super abarrotada de seres humanos, né? Nós, seres humanos, estamos ocupando todo o espaço da Terra, né, Adir? Quando você não ocupa para morar, você ocupa para fazer agricultura, porque senão alguém vai morrer de fome, como tem mais de 2 bilhões de pessoas no planeta Terra passando fome hoje. É um assunto que veio a calhar. Diante de tanta gente, como o senhor costuma dizer, a Terra está abarrotada de seres humanos. Para alimentar esse povo aí, como vai ser feito isso? Então, um tratado aí com as Nações Unidas, e o Brasil participou disso através dos nossos cientistas que está envolvido com a Embrapa, reuniões aí internacionais, ficou decidido que o Brasil, em 2030,
ele precisa fornecer por volta de 600 milhões de toneladas de alimento para o mundo. Porque senão muita gente vai morrer de fome, vai passar fome. E é difícil até 2030 nós estarmos produzindo 600 milhões de toneladas de alimento, você entendeu? A terra brasileira, nós sabemos, né, que dependendo da região é um tipo de cultivo, mas para a produção agrícola, qual a região brasileira melhor para a produção? E essas que não são tão boas, há como melhorar? Todo cerrado brasileiro é altamente produtivo. É um solo muito pobre, mas se você tratá-lo quimicamente, colocar os minerais que lá faltam, né? Ou que já foi lixiviado, já foi embora pela enxurrada, porque o cerrado brasileiro ele é pobre, porque ele tem muita erosão, né? Ele não tem quase uma vegetação que segura. Então, quando a chuva vem, vai lavando e vai ficando cada vez mais pobre. Mas se você cultivar ele como é hoje a nossa agricultura tecnificada, fazer os patamares de terra, né? Fazer os terraços, que antigamente chamava curva de níveis, hoje são terraços, né? É um processo de fazer as contenções de água mais perfeito. Então você não deixa mais correr água, aí toda a chuva que cai vai infiltrar na terra. Não vai ter mais enchente, você não vai ver os rios aí se transbordando de água, né? Que parecendo uma cauda de barro, né? Uma enxurrada, né? Então isso vai amenizando e conforme vai chovendo e esses terraços segura essas erosões, vai reforçando os lençóis freáticos do subsolo e começa a melhorar as nascentes de água, e aí tudo começa a melhorar, você entendeu? Esse dispositivo que o senhor disse aí, fizeram no bairro aqui da cidade, 4 piscinões, mas coisa muito bem feita mesmo, eu gostei. Foi, eu acho que a primeira que foi feita aqui em Baratai, justamente para conter essa água que desce, porque está bem um declive, né, bastante acentuado. Certo. Então, para deter essa água ali, fizeram esses piscinões aí, muito bem projetado, muito bem feito. Muito bem. Então, ajuda, né? Ajuda bastante. Ajuda. Essa água ela acaba voltando. Esta água que é infiltrada no solo, ela vai reforçar os lençóis freáticos, né, que são as reservas de água subterrânea. Então, esse nosso Guarani aqui dizem que ele está meio já está começando a enfraquecer, né? Ou ele é finito? Como é que é? Ele é finito ou infinito? E eu acho que ele é infinito. Ele é uma reserva de água extraordinária. É muita água. Não seca, não? Não seca, não. E também a região canavieira, ela tem uma conservação de solo muito grande. Você sabe que aonde planta a cana não corre água. Então, todo o estado de São Paulo hoje, os controles de erosões está sendo muito trabalhado. Você entendeu? Então, toda a chuva, você veja, nós temos aí uns índices pluviométrico aí de quase 2 metros de lâmina de água, né, por ano. Então, esta água infiltrando toda no solo vai sempre reforçar os lençóis freáticos e não vai faltar água, não. Erosão, quem cuida disso daí também é o meio ambiente, né? O curador do meio ambiente, o Ministério Público, né? O pessoal da Secretaria do Meio Ambiente também, porque a erosão em certas áreas é bastante prejudicial, né? A erosão e a queimada é 2 venenos para a natureza, né? A erosão e a queimada. A queimada também na nossa região não justifica. Talvez justificaria ali no Pantanal para fazer aquela queimada preventiva, para evitar depois um desastre de fogo, né? Que eles fazem aquela queimada prévia, controlada, para que não forme uma massa excessiva de matéria seca, para depois pegar fogo e ninguém conseguir apagar aquilo. Mas na nossa região não tem isso, não precisava de queimada de jeito nenhum. Cid Bertanha, conforme a gente vai conversando, vão surgindo as perguntas. Uma coisa que sempre me despertou essa curiosidade. O que leva o ser humano
a atear fogo nos lugares onde passa, que ele vê que está seco e ele acha que vai pegar fogo? Então, é um instinto de incendiário, né? É um incendiário. E isto é coisa do mal. O ser humano, ele infelizmente, ele não vibra na pureza, no amor, né? Na paz. Ele é meio assim, como diz o ditado popular, meio descabeceado, né, Adir? Meio descabeceado. Hoje, dia 13 de julho, né? Por volta de 6h10, 6h15 mais ou menos, né? 18 horas. 18 não, esse relógio aí ele não está muito certo não, hein? Ele está nos enganando. Não, é 20 para 7. 20 para 7. Sim. Tá certo. Certo. Mas era bem mais cedo. Daí antes das 18 horas eu passava ali pela Avenida 14 de Março, por isso que me despertou mais uma vez essa curiosidade. E a Guarda Civil Municipal estava por ali controlando o trânsito na Avenida Prefeito Washington Luiz. Por quê? Porque alguém passou ali perto de uma área de preservação permanente e ateou fogo. Então estava lá o caminhão da prefeitura com esguicho d'água lá, né? Uma mangueira muito fraca, infelizmente, aqui nós não temos nenhum, né, nada que possa combater um incêndio realmente, né, incêndio de grande proporção, mas estava lá o caminhão da prefeitura, pelo menos tentando apagar, a guarda controlando o trânsito, engarrafado o trânsito até lá no posto Ômega, né, quem entrava ali tinha que parar. Então, quer dizer, a pessoa passou por lá, um simples palito de fósforo, né? Já existe um ditado muito antigo que um palito de fósforo queima várias árvores, né? E uma árvore só faz milhões de palitos. E né? causou um transtorno para muita gente, né? Para muitas gente pessoas que entrou ali sem saber o que estava acontecendo e ficou impedido de passar. Sim, às vezes a pessoa está compromissada, tem horário, muita pode ter fumaça, até alguém doente. Essa fumaça dá uma alergia lascada. Eu mesmo não suporto fumaça, você entendeu? Está muito fumaça mesmo, fumaça. por isso que eles estavam até controlando o trânsito. Muita Sim, fumaça. sim. Aqui parabenizar a Guarda Civil Municipal, está fazendo um grande trabalho ali, né, de controle do trânsito e ajudando ali no combate ao incêndio. Muito bom, bem. mas voltamos então ao nosso assunto, à nossa live. Ok. Cid Bertanha, amanhã ou depois, se o Brasil deixar de produzir, né, voltando àquele assunto que é bastante interessante, esse assunto sobre a produção agrícola. Sim. Né? Se o Brasil deixar de produzir por um motivo ou outro, alguma retaliação que ele quiser fazer com alguém que o retaliou também, como fica a situação desses países, como a China, por exemplo? A China, por exemplo, que tem uma população, né, que, poxa vida, ela e a Índia, né, são as maiores do mundo, né? E aquele povo lá, alguma coisa eles têm que comer, e muitas das coisas que se comem no mundo inteiro é o que nós comemos aqui, né? Então o Brasil, pelo menos, tem essa possibilidade de ajudar a alimentar o mundo. Agora, só o Brasil vai dar conta? Então, vários países do mundo que têm probabilidade de aumentar a sua produção, eles estão sendo convocados, né? Os tratados internacionais engloba toda a demanda que o planeta tem ainda disponível. Agora, quem tem mais disponibilidade de produzir, de aumentar a sua produtividade, é sem dúvida o Brasil. Porque a África tem muito território, né, Adir? Tem muita terra, mas o problema é que para se produzir precisa de tecnologia hoje. Precisa de conhecimento, de especialidade. E isso não se faz de uma hora para outra, leva-se umas décadas até chegar lá, porque nós levamos várias décadas para chegar aonde nós chegamos, né? Certo, inclusive o senhor mesmo que desenvolve máquinas, né? Através de uma engenharia que pouca gente conhece, porque além de desenvolver a máquina, tem que ir para campo ainda para fazer o teste e aprovar, né? E aprovar, para depois poder colocar ela no mercado. Agora, me responda uma pergunta, que sempre eu lembro dele, e aí foi uma das primeiras máquinas e implementos que o senhor produziu, aquele chamado Tatuzinho, que era bastante vendido, principalmente para a região de Guaxupé.
tatuzinho, aquele que vai, um pequenininho, ele vai, acho que ele vai fazer nas covas, abrindo as covas. Sim, é o batedor de É cova. o batedor de covas, é o nome oficial Não, dele. eu comecei, né, quando iniciou o plantio mecanizado do café, eu fiz um batedor de cova. E ele foi usado durante uns bons anos, mas depois nós ampliamos a nossa atividade industrial para outras máquinas e aquilo ficou para trás, você entendeu? Mas não deixou de ser assim, né? Um bom princípio, porque Sim, vendeu e muito, sim, né? vendeu. É. Hoje outros fabricantes fazem uma máquina mais aprimorada, você entendeu? Vai Com evoluindo, uma maior né? capacidade, exatamente. Mas ele teve a sua época de Sua utilização, boa sim. época. Muito bem. Cid Bertanha, vamos falar um pouco sobre alquimia. Né? Muita gente pergunta, então eu gostaria que você explicasse o que é alquimia. Porque na Idade Média, né, se olhava o alquimista de uma forma. Agora, hoje, que nem o senhor aí, que está mais ligado e atualizado, o que é alquimia e o que o alquimista faz? A alquimia, no meu caso, é a alquimia para fazer remédios, né? É a alquimia chamada espargeria, que é a manipulação das plantas. O que a alquimia faz? Quando você toma um chá, Adir, você toma desta planta 2 substâncias, mas a planta tem 3 substâncias. A planta tem o enxofre, o sal e o mercúrio. É um enxofre cósmico, um sal cósmico e um mercúrio cósmico. Tudo que ela tem se resume nessas 3 substâncias. Quando você toma o chá, você toma o enxofre e o mercúrio. O sal você não toma. E o enxofre e o mercúrio, eles são antagônicos. Então, o que acontece? Com a ausência do sal, você não toma o remédio perfeito. Porque o sal é o elemento do meio, é o elemento do equilíbrio, né? Ele é o ponto neutro da balança, você entendeu? Então, o alquimista, ele consegue pegar a planta e juntar essas 3 substâncias e purificá-las e coagulá-las, misturá-las, tornar uma só substância. Você entendeu? Esta é a arte do alquimista, para virar o verdadeiro remédio. É isso. Certo, e se tiver alguém nos acompanhando e falar, poxa vida, eu estou com um problema, eu não consigo resolver com os remédios alopáticos, estou há muito tempo tentando, e for procurar o senhor atende essa pessoa, dá aí uma atenção para ele, vamos dizer? Hoje, infelizmente, eu não tenho tempo para isso, eu não consigo fazer, né? A minha atividade alquímica é muito assim, um hobby, sabe? É uma hora de tempo, uma atividade mais familiar, porque a minha vida, né? O meu dia é muito corrido e eu não tenho tempo, você entendeu? Infelizmente, para atender. Eu não tenho tempo. Inclusive, eu tenho conhecimento de que tem pessoas que estavam com problemas graves, né? Inclusive uma pessoa com câncer, e só conseguiu curar essa pessoa, que os médicos acharam até estranho, né? O câncer é uma doença curável, né? Eu, nos estudos da alquimia, que eu estudei durante 5 anos, a base, né, do nosso estudo foi o câncer. Então, a gente tem um conhecimento para poder dizer que o câncer é curável, porque eu curei a mim mesmo, você entendeu? Já faz mais de 20 anos, né? E andei auxiliando várias pessoas, amigas aí. Eu não tenho dúvida que todo câncer é curável. Agora, quando a pessoa chega perto de você já com todas as energias já exauridas, aí é difícil, né? O câncer é curável, mas quando detecta o câncer, antes de fazer cirurgia, antes de fazer qualquer intervenção
né, cirúrgica principalmente no corpo, deveria se tratar alquimicamente, que aí se curaria rapidamente. Porque o câncer é curável. Agora tem uma coisa, o câncer é uma doença kármica, não é uma doença só física. Então a pessoa precisa querer se curar. E esta é a grande questão. Tem pessoas que não querem ser curadas. Você entendeu? Então precisa respeitar também isso, né? Muito bem, Cid Bertan, estamos chegando ao final de mais uma live. Querendo mais uma vez agradecer a todos da TV Batatais, Devair Lima, Ronaldo, William, que nos dá toda a retaguarda técnica. Agradecer ao Espaço Harmonia, em especial ao Cid Bertanha, que todas as vezes nos empresta seus conhecimentos aí para que a gente fique sabendo de coisas que até então a gente não sabia. Então, Cid, mais uma vez, muito obrigado. Fique à vontade para a sua conclusão e depois deixa aí então sua mensagem àqueles que nos acompanham. Obrigado, Adir. Obrigado aos ouvintes da TV Batatais. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Agradeço aí pela atenção de vocês. E se alguém não concorda ou se não entendeu, pode nos escrever para cá, perguntar, fazer pergunta, que a gente está pronto para responder dentro das nossas possibilidades. Obrigado, William, ao Devair, ao Ronaldo. Uma boa noite a todos e até a próxima. Boa noite.